Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Já faz um certo tempo que o nosso querido indiano M. Night Shyamalan não lança um filme novo, só que ele mudou isso em 2021 porque ele lançou O Tempo. Ou, se você é americano, Old. Nossa, eu não sabia que a tradução de Old era tempo. Faz nós falar inglês, por favor. Já fazia algum tempo que a gente estava esperando por esse filme, acabamos de assisti-lo e agora vamos trocar uma ideia aqui e dar a nossa opinião para vocês sobre Old, ou Tempo, ou o que quer que seja, o novo filme do M. Night Shyamalan. E ó, não perca tempo e já deixa um like aqui no vídeo agora mesmo. Bah! Brabíssimo! Em Tempo, a gente acompanha uma família que vai passar férias em uma ilha paradisíaca. A treta é que quando eles chegam lá, percebem que o tempo passa diferente naquele local. E eles não estão naquele planeta de Interestelar. E assim, antes de falar sobre o filme, eu acho que é importante falar um pouco sobre o diretor dele, o M. Night Shyamalan, um diretor famosíssimo que há muito tempo atrás nos entregou O Sexto Sentido. E quando ele fez isso, todo mundo ficou de olho e falou, cara, esse cara é muito competente, ele é muito bom, ele é muito criativo e ele entrega plot twist. Eu vejo gente morta. Com que frequência? Todo tempo. E ele começou a fazer filme a dar com pau e sempre tinha a característica de ter um plot twist. E agora que lançou o filme Tempo, eu não sei tu, mas eu já fui assistir ele pensando, o que será que ele vai me entregar agora? Tinha um tempo em que a gente esperava de uma maneira positiva o plot twist. Hoje eu acho que ele causa mais medo do que ansiedade, né? Porque a gente nunca sabe como que o Shyamalan vai terminar o filme dele. Esse é um cara que, assim, a carreira dele, ela é feita de altos e baixos. Ele tem o Sexto Sentido, mas ele tem o Avatar, aí ele tem outros filmes bons, ele tem, sei lá, o Corpo Fechado, ele tem o Fragmentado, que é um bom filme também, mas aí ele fechou com vidro e ele tem o Depois da Terra, sabe? Às vezes o plot twist tá na história, e às vezes o plot twist tá o filme ser muito ruim, tipo o Avatar, entendeu? A gente foi esperando algo bom e foi entregue aquele negócio lá, né? Boa piada. Não foi piada, é um fato. Horrível, horroroso, um espanto, me faz mal. Mas por mais que você goste ou não dos projetos dele, fato é que esse cara tem muita personalidade. Então a gente acaba sempre indo conferir, porque a gente espera um projeto que entregue alguma coisa original, entendeu? Ele não é um cara de filmes enlatados, sabe? Ele tem toda a razão. Bom, e pra começar positivo, a gente pode falar que o filme Tempo tem esse lance de ser mais original, entendeu? Porque ele começa com esse mistério e tal, a família feliz, uma família comum, tem aquelas brincadeiras que tem, algumas desavenças e tudo mais, mas é uma família completamente normal, entendeu? Chega na ilha e eles começam a revelar algumas coisas estranhas. E a construção da tensão e a construção desse mistério, ela é gradativa, cada vez aumenta um pouco mais, e você como espectador fica muito ali, cara, mas o que é isso, entendeu? Você fica instigado no mistério. Quickly, can that happen? 7 years. But she just died. Wait. E essa construção, que nem o Miguel falou, ela é muito interessante, ela é instigante, o Shyamalan sabe fazer suspense, ele sabe fazer coisas agonizantes e ele é um diretor que consegue imprimir a sua marca. Ele é um cara que tem originalidade. Então, por exemplo, Tempo é um filme baseado em uma HQ francesa, Castelo de Areia. Mas, mesmo assim, o diretor consegue deixar a marca dele aqui, sabe? A gente vê como ele faz bom uso da câmera em alguns momentos, como a fotografia dele é inteligente. Ele tem muito um lance nesse filme de a câmera sair um pouco de onde está acontecendo a cena, de onde está acontecendo a ação, para depois ela retornar. E esse tempo de ida e volta dela resulta em alguma coisa, entendeu? É um recurso bem interessante, ele é usado às vezes até demais, mas é bem legal, assim. E é bacana porque, assim, se você já viu algum filme do Shyamalan, você sabe que vai ter um mistério, vai ter um plot twist, porque é uma parada que é característica do diretor. E nesse filme aqui, tem vários detalhes que acontecem no início do filme. Uma frase que a mãe fala pra filha, um detalhe que o personagem pega na mão. São várias coisas assim que, se você presta atenção, você fala, se eu tô bem ligado no estilo do Shyamalan, em algum momento isso aqui vai voltar a ser usado, entendeu? E às vezes ele é usado de uma maneira inteligente. Já em outras eu acho que fica meio expositivo demais. Por exemplo, o filme começa com alguns diálogos que eles ficam falando o tempo inteiro sobre o tempo, entendeu? Eu quero te ouvir cantar isso quando você estiver mais velha. Você tem que aproveitar o tempo. O tempo é muito precioso. Tudo que eu escuto é blá blá blá. E às vezes fica um pouco pedante demais, porque parece que ele tá querendo esfregar na minha cara qual que é a temática do filme, entendeu? Fica brega às vezes. Às vezes fica bem brega os diálogos do começo do filme, assim, cara, quando esse filme iniciou, eu e o Miguel, a gente olhou e falou assim, caraca, que coisa ruim.
Que diálogo ruim dessa família, sabe? Aliás, eu demorei pra me conectar com a família, porque no começo eles não parecem uma família. São umas frases tão prontas e sempre tentando conectar com essa história do tempo que a gente não consegue enxergar aquilo ali acontecendo numa família de verdade. E sem dizer que o molequinho principal ali da história, ele é muito inteligente pra idade que ele tem. Tipo, ele tem 6 anos, mas ele tem um lance da memória ser fotográfica, dele conversar com as pessoas, pedir qual que é a profissão. Então parece que muitas vezes o filme não sabe lidar muito bem com qual idade ele tem. Ele tem a atitude de uma criança normal, mas ao mesmo tempo ele é meio inteligente demais, entendeu? Tu não consegue entender muito bem. Tem um momento que ele começa a pedir a profissão de cada personagem que aparece no filme. E cara, parece que os personagens eles meio que agem de acordo com a profissão, entendeu? Aparece um psicólogo, ele vai ser psicólogo 100% do tempo. Aparece um médico, ele vai ser médico 100% do tempo. Ele tem que usar a profissão dele para explicar o que tá acontecendo. Às vezes fica legal, às vezes fica demais. Eu acho que esse filme, o problema dele é esse. Às vezes ele não sabe muito bem dosar as coisas, sabe? Eu acho a escrita dele meio ruim, assim. Os diálogos do filme eu não acho muito bons. A direção eu acho ótima. A direção é boa. Eu acho ótima. Ele consegue criar uns momentos assim que, cara, a gente fica na poltrona assim, o que vai acontecer? Caraca, e dá uma agonia. É uma cena que pega a gente de um jeito que a gente fica desconfortável assistindo ela, entendeu? E eu achei muito bom porque, assim, tem algumas cenas, o que um diretor ia fazer? Um diretor que faz filme de slasher, um filme que tem muita parada do gore e tal, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar certinho a carne retorcendo, a carne sendo dilacerada, aquele osso exposto, entendeu? Um bagulho muito nojento. Esse filme aqui tem às vezes isso aqui, mas às vezes ele pega e filma a reação do ator que tá vendo aquele negócio. Sério mesmo, cara? Você é muito foda! Tem uma cena específica nesse filme que eu não posso entrar em detalhes, porque senão é um puta spoiler, mas aí filma a cara da atriz, do ator, e tu fala, meu, mas o que tá rolando com essa pessoa aqui embaixo que tu não consegue ver? E isso cria um negócio enervante em ti, tá ligado? Ele consegue sugestionar muito bem alguma coisa terrível que tá acontecendo. E são várias coisas acontecendo, né? Tem vários personagens nesse filme, alguns são muito bem trabalhados, outros são largados ali no meio, assim, a gente não entende muito bem o que esses caras estão fazendo aqui, entendeu? Mas de modo geral, apesar de eu ter demorado pra me envolver com os protagonistas, quando isso acontece foi muito bom. Esse filme aqui ele tem uma cena específica envolvendo ali a família principal que é muito boa, né? Foi um momento que a gente se olhou no cinema e falou, cara, que diálogo excelente, olha a direção, olha esse trabalho de câmera. E é justamente porque não é expositivo demais, porque ele soube dosar. Tem um diálogo que esse personagem que o Léo tá comentando fala algo, um conceito que ele quer explicar pra esposa dele, entendeu? Ele poderia utilizar a retórica mais comum de todos e usar a palavra que ele queria usar, mas ele usou uma parada nas entrelinhas. E a gente pegou aquilo ali. E foi uma parada realmente emocionante, entendeu? Quase que eu olhei pro Léo assim e eu falei, cara, que coisa triste, velho. Outra parada interessante da direção desse filme é o seguinte, porque ele passa quase inteiro numa mesma locação, entendeu? Não é ele inteirinho, mas uma boa parte fica ali e ele não fica maçante, entendeu? Esses filmes geralmente que ficam só num lugar, pode correr o risco do diretor não saber controlar e tu não aguentar mais, entendeu? Tu fala, meu, eu quero ver outra parada acontecendo e ela não acontece. Só que o M. Night Shyamalan, ele consegue trabalhar, entendeu? Isso eu acho interessante dele, é uma característica boa dele como diretor. E a gente não quer dar spoilers sobre o que cada um dos personagens faz ou sofre, mas é interessante ver a relação deles não com a ilha, e sim com o tempo. A ilha, ela ficou muito marcada quando a gente viu o trailer e tal, mas de fato o nome Tempo ou Old, que seja, faz muito mais sentido, porque realmente o foco aqui são os efeitos do tempo nessa galera. Caracas. E assim, como a gente falou, o filme é uma crescente. Quando chega perto do final ali, tem um grande clímax, o grande momento e tudo mais. A gente não quer dar spoilers, como a gente já falou, mas é a parada grande do filme. E ela é bem executada. O problema pra mim, e aqui que entra o grande defeito desse filme, na minha opinião, é o final, entendeu? Pô, cara, de novo, cara! Porque o final, cara, novamente é o nosso querido Shyamalan falando assim, olha, espectador, você que não entendeu, eu vou desenhar, entendeu? Tal e tal coisa aconteceu, dessa maneira, por tal via, de tal maneira. Entendeu? Pra mim, fica chato, porque é o cara querendo desenhar na nossa cara uma coisa que já tava meio clara, sabe? Eu acho que o pior não é nem isso, né? Assim, porque eu e o Miguel, a gente foi assistindo o filme e a gente falou assim, cara, tá muito bom. Até aqui tá muito bom até esse ponto, entendeu? E aí a gente chegou justamente nessa parte final
onde a gente percebeu, primeiro, que ele se estendeu mais do que deveria. Esse filme poderia fácil terminar uns 10 minutinhos antes. Ele seria um filme muito melhor, cara, se ele não tivesse ido além e dado essas explicações, porque o problema não é só ele explicar e deixar isso muito expositivo, mas é ele explicar e não convencer nas explicações que ele dá. As explicações que esse filme nos dá pra chegar no ponto final dele, elas não fazem sentido. Se a gente começa a analisar a lógica delas, não faz sentido, cara. Recentemente teve o filme Velozes e Furiosos 9, que tem a volta do personagem Han. E quando eles explicam, não te convence, entendeu? E é a mesma coisa. Tu olha assim e fala, mas isso aqui não funciona de jeito nenhum, não tem como essa parada ser prática, entendeu? E assim, uma parada que não é o que o filme fez, mas na minha opinião, o que o filme deixou de fazer. E aí, claro que é opinião, entendeu? Como eu escolheria o rumo da história. Eu não gostei do caminho que foi feito, entendeu? Porque eu não quero dar spoiler novamente, mas eu queria que fosse outro caminho, entendeu? Que não fosse aquela parada que aconteceu ali, porque pra mim, perdeu muito a força do filme. E nós dois ficamos com essa percepção de que o filme inteiro, ele é muito pessimista, ele é muito pesado. E quando as coisas começam a se encaminhar pro final, na verdade, quando já acabou, entendeu? Depois que já foi tudo solucionado, ele começa a querer encaixar algumas pecinhas e deixar tudo tão certinho e tão legal que, cara, tira muito do peso do filme. Que pena. A gente não entrou em detalhes sobre o Castelo de Areia HQ francesa, porque a gente não leu também, mas a gente ficou sabendo que o final é diferente, que a partir de certo momento no filme eles mudam completamente o encaminhamento final, entendeu? Então parece que a visão que eles têm na HQ é mais parecido com o que a gente gostaria de ver, saca? Esse final aqui eu diria que ele foi muito amistoso e muito explicativo. Pra mim, esse filme aqui no futuro, ele vai ser colocado em várias listas de filmes bons com finais ruins. E o Piuí pode fazer essa lista, né? O miserável é um gênio! Provavelmente a gente vai fazer algum dia, mas até lá fica aqui a nossa opinião. De modo geral, eu achei esse filme divertido, gostei de acompanhar o mistério, achei ele instigante, adorei o conceito, que eu sei que não é criação do filme, mas enfim, eu não conheço HQ, então eu achei muito legal o conceito aqui. Que nem o Miguel falou, o final decepciona, acho que não tem nenhum destaque entre os atores ali, apesar de ter bons atores, acho que ninguém se destacou muito. Mas o médico, ele manda bem, né? O médico manda bem ali e tal, mas, cara, eu acho que é um filme que vale a pena assistir no cinema, assim, sabe? Acho que é um mistério interessante. Até porque ele tem um trabalho de som legal, uma parada que acontece, assim, a gente achou bem legal, assim, a gente até se olhar e falar, pô, mas massa esse som que tá dando aqui no fundo e tal. Porque ele tem toda essa questão de estar na natureza, então tem, sei lá, tem uma água caindo numa caverna, tem, sabe, o mar, tem o vento, tem tudo isso daí, tem uma experiência legal no cinema. É muito legal a experiência, mas pra mim o que realmente pega é esse final. Nossa, cara, eu tava gostando bastante do filme, assim, da construção. O filme tem ali no início alguns diálogos meio bestas, assim, mas depois meio que passou e eu entrei na história. Então eu falei, eu me envolvi. Achei bacana, tem um final ali, não um final, mas um desfecho de personagem bem emocionante. Só que o final, pra mim, foi um tapa na cara. E é por isso que eu não consigo dar uma nota tão alta pra esse filme, entendeu? Quanto é que tu daria pra ele? Pra mim, esse filme aqui é uma nota 7. Eu acho que o final dele é ruim também, mas eu me envolvi no mistério, eu embarquei na jornada e gostei. Eu vou dar 6,5, então a gente faz a média, que é 6,75? 6,5 e 7. Tá louco, velho, que grosso. Pega um tempo pra deixar de ser assim. Está muito engraçadinho, hein, Robin? Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal, marca o sininho e comenta aqui embaixo se você já assistiu esse filme ou se você está empolgado para assistir. E não esquece de conferir a descrição do vídeo também. Corre lá seguir a gente nas redes sociais. Me segue o Miguel, segue o canal Piuí. Ouça o PiuíCast, o nosso podcast, cara. O podcast mais ouvido do Brasil sobre cinema. É verdade, cara. Porque é o melhor podcast do Brasil sobre cinema. Com os melhores convidados, com os melhores apresentadores. Cara, você tá perdendo tempo se você ainda não conhece o podcast do Piuí. Tira um tempo, vai ouvir.